Olá pessoal, saudações tricolores. Depois do jogo de ontem, não estou triste, não tô preocupado. Acho que ainda não é motivo para preocupação. Eu acho que ontem foi feito o certo no sentido de descansar o nosso time, as cabeças principais do nosso time, porque nós temos duas pedreiras agora. Nós temos uma pedreira daqui a uma semana, que é o Flamengo. E é um jogo decisivo. O problema todo é esse. É um jogo decisivo. Então não tenho o que pensar. Vamos poupar o time. Agora, você acha que poupou o time certo? Mais ou menos. Era esperado o que aconteceu? Era. Aliás, pelo contrário. Eu achei que fosse uns 5-0. Aí tem duas alternativas, duas explicações, né? Uma, o time dele jogou uma partida horrível. Nós também. Mas nós, o Fluminense jogar mal, era uma coisa esperada. Afinal de contas, foi armado um time que nunca treinou, nunca jogou. É um time ao qual o Fernando Diniz não dedica a mesma... Não dedica a mesma atenção que é o time titular. Você vê que atrás, dá para notar isso bem notado, atrás. Fábio, Guga, Manuel, Braz e Braz são caras que estão jogando sempre no Fluminense. Então ontem o Fluminense ficou tocando aquela bolinha atrás. Por quê? Porque está acostumado a fazer isso. Quando chegou do meio para frente, do esquerdinha para frente, não tinha isso. Então era esperado que o Fluminense não jogasse essas coisas todas. Claro, quer dizer, aí é uma questão pessoal. Cada torcedor tem uma escalação. Eu tinha minha escalação, jamais teria entrado com o Pirani. Eu teria entrado com o Edinho. Para dar uma chance para o moleque. Pirani já foi mais do que testado. Colocava o Giovani, o Pirani já foi mais do que testado. E jogou mal em todas elas, inclusive ontem. Então era hora de testar jogador novo. Como foi o caso ontem. A gente entrou ontem com o Arthur, que acho que ainda não fez 18 anos, fez há um mês atrás. Entramos com o Esquerdinha, que jogou mal, mas 17 anos. Depois o Cauã, 17 anos. Isaac, 17 anos, 18 anos. Quer dizer, é um time muito jovem e no campeonato mais importante do continente. Então isso aí faz a cabeça do moleque ficar preocupado, ele tenta não errar, aí erra mais porque tenta não errar, tá com a preocupação na cabeça inconsciente. E um time que não tocava bola. Cada um procurando por si. Lelê, John Kennedy, os dois mal. O John Kennedy e o Lelê mal. Mas mal por quê? Porque não tinha ninguém para jogar com eles. Um time. Eu falo isso todo, eu acho que eu falo isso todo vídeo. Um time para jogar, um time de esporte coletivo para jogar bem, ele tem que ter todas as posições completas. Além disso, tem que estar treinado. Além disso, tem que, no caso do futebol, existe uma parte do time que é a parte mais importante. É ali que você ganha o jogo, chama-se meio de campo. O que ontem nós não tivemos. Nós não tivemos meio de campo ontem. Tanto é que desde o primeiro tempo, escanteios, além dos escanteios, jogador querendo Thiago Santos, Manuel no final do jogo, então foi irritante. David Braz, tentando fazer ligação, como a gente não tinha meio de campo, estavam tentando fazer ligação da defesa para o ataque com aquelas bolas esticadas. As bolas passavam longe, porque a bola fica mais leve. E jogador de futebol, eu falo isso também, viu? Jogador de futebol parece que ele tem um desenvolvimento intelectual menor. Porra, o cara dá 3 chutes, a bola vai longe pra cacete. Será que ele já não notou que isso, ele tem que diminuir a força ou parar de fazer isso? Todas as bolas que nós centramos, todas as bolas, todos os escanteios, a bola foi atrás foi depois na linha, no bico da pequena área do segundo pau. Alguém notou isso? Todas as bolas. A única bola que o John Kennedy cabeceou foi para fora e ele se esticou, bateu no cocoroto aqui em cima, não foi na testa. Porque a bola estava passando. Então isso foi um erro.
mostra que tentar ligar defesa-ataque sem passar pelo meio de campo. Por quê? Porque o meio de campo não existe. Quem é que teria essa função de fazer isso? Pirani. Então, fudido. Não vai fazer nunca. O Pirani é o Natan, é o novo Natan do Diniz. O Natan, aquela merda que já vai estar ficando no banco do Grêmio, não é à toa. E ainda tem gente na torcida do Fluminense que fala, não, mas o Natan, puta, é não ver futebol, sem brincadeira, é não ver futebol. Aí, a gente tentou mudar. O Edinho, que era um cara que pode fazer segundo volante, e no Bangu, ele era o pensador, ele era o 10, não estava nem escalado. Aí você começa a fazer substituições. Tô bobo de não ter entrado o Alexandre Jesus ontem. Não dá em nada. Ele botou o André e o Arias. O Arias mal, não sei se vocês notaram isso, o Arias não fez nada, nada. O que o Arias tentou ontem errou. Parece que ele estava se escondendo do jogo. Então o Fluminense não podia ganhar. Ele ainda levou um gol com 2 minutos de jogo. Pô. Isso aí mata o time. E o pior, os times deles foi tão ruim, eu falei isso várias vezes aqui, semana passada, semana retrasada, vai dar espaço. Era 1 contra 1. Era 1 contra 1. Acho que vocês notaram isso, né? Eles estavam com 4 em linha e não tinha ninguém marcando nada. Se a gente tivesse um meio de campo, o Lele e o John Kennedy teriam chegado várias vezes na casa do gol. Porque os caras estavam jogando com 4, não tinha defesa, não tinha, os caras queriam atacar. Só que o time deles é tão ruim que era para ter sido 5 e não foi. Por quê? Porque o Fábio jogou bem, jogou muito bem o Fábio ontem. Antes que venham falar, o Fábio fez duas grandes defesas. As outras são defesas plásticas. Aquela defesa que a gente gosta de fazer quando está jogando no gol. Por exemplo, aquela falta no primeiro tempo, que ele foi lá em cima buscar. Só que a falta foi batida mais ou menos a 40, 45 metros de distância. Então dá tempo de correr, tomar impulso, ir lá e buscar. Mas plasticamente é linda. Agora, as defesas difíceis do Fábio, essas sim, são defesas salvadoras. Foi uma cabeçada no segundo tempo que ele foi no chão buscar, que essa é a bola difícil. E aquela bola que mostrou, a defesa foi fácil, porque a bola explodiu nele. Ele não defendeu, ele estava que nem goleiro de futebol de salão e goleiro de handebol. Você sai para a bola bater em você. Foi aquela bola que o cara entrou pela ponta direita, fechando dentro da pequena área, deu um bico, estourou nele e foi para a corda. A defesa em si não foi nada, a bola estourou nele. Mas a colocação dele foi fundamental. Nessa colocação ele salvou. Contra o Corinthians ano passado, na semifinal da Copa do Brasil, na final, nas quartas de final, ele tomou um gol porque ele estava mal colocado pra cacete. Se ele estivesse naquela posição que ele estava ontem, ele pegava. São falhas que pouca gente vê, mas quem joga no gol sabe, falhou. Ontem, essa foi a grande defesa dele. Essa é a bola que ele foi buscar no chão. As outras foram defesas que quem vê o treinamento de goleiro faz. Mas ele estava jogando bem. E mais, saiu com o pé muito bem. Muito bem. Por quê? Era o único cara que estava jogando calmo ali. O resto do time não existe. Não existiu. Guga, vamos ser honestos, o Guga não jogou mal. O Guga entrou para defender, não fez besteira, os caras não fizeram quase nada pelo lado dele. Manuel também fez besteira, tem aqueles erros de jogo. David Braz errou. Esquerdinha, completamente perdido, nervoso. Fez muita bobagem, principalmente no primeiro tempo. Perdeu umas 3 bolas que deram contra-ataque para eles. Pirani, 0. O resto do time, Thiago Santos é ruim, a gente vê ele jogando, a gente vê que ele é ruim. Só não consigo entender porque ele já jogou um jogo inteiro de titular, por que não deixaram o Edinho jogar? São essas coisas do Diniz que não dá para entender. Quando fala de panela, a gente se lembra de Felipe Melo, a gente se lembra de Pirani agora, era o Natan, a gente se lembra de Thiago Santos agora, e o João Kennedy e o Lele, eles ficaram perdidos lá na frente porque não tinha ligação nenhuma. A ligação era tentar ligação direta ou eles tentaram tomar uma bola. Então, os caras não ganharam de 5 anos por causa do Fábio, porque os caras são ruins pra cacete, né? Você entrar aquele lá no primeiro tempo, o cara sem goleiro, sem nada, o cara está pra fora. A outra, o goleiro caído, chuta pra fora. A outra, na trave, sozinho, pá, na trave. O outro, o cara entra, chuta no travessão. Quer dizer, só aí foram 3 chances de gol, seria 4. E nosso saldo teria... Aí seria perigoso, nosso saldo teria ido pro cacete. Aquele melhor saldo já era.
Aí vai Você imagina se toma 4 ou 5 e não teria sido nada de anormal, nosso saldo já teria ficado pequeno. Aí vai jogar contra o River Plate. O River Plate mete 3, estamos com saldo negativo. Os caras começando a recuperar saldo. Aí você vai para um jogo que é só você empatar, você já está nervoso porque tem que ganhar. Porque, por exemplo, eu não sei quanto é que foi o jogo do River, tá? Deve ter vencido. Não sei mesmo, estou gravando isso agora, é 7 horas da manhã. Imagina que o River venceu. A chance, a grande coisa é que o River vai jogar com o Strongest, que é um time fraco, vamos falar. Eles vieram aqui no Rio de Janeiro para jogar com 12 atrás, 13, 14, 15 atrás, jogaram e conseguiram levar só um gol. Embora o Fluminense tenha perdido muito. Mas lá eles são uma coisa adicional. Depois dos 35 minutos do segundo tempo, o time estava morto. Ninguém conseguia acompanhar mais ninguém. Quer dizer, estou falando daqueles jogadores que entraram, que não saíram. Aí você vê que os caras estavam cansados, muito cansados. É nessa hora que a gente vê que foi bom descansar o time aqui. Porque agora tem um jogo chato contra o Corinthians. Corinthians em crise. E a gente vai jogar lá na arena deles. Depois tem o Flamengo. Eu acho que o descansado dessa vez foi certa. Não foi como o Paysandu, mas foi certo. Descansou todo o time, depois não tem essa desculpa, estamos cansados, a viagem, não. Tá tranquilão. Ainda mais que Ganso, Lima, Cano, esses caras nem viajaram. Nem viajaram. Foi bom também que o Martinelli saiu extenuado. Mas é bom que o Martinelli pegar ritmo de jogo e já jogou um jogo inteiro, num lugar tétrico. É isso, gente. Foi um jogo que a derrota era esperada. O que a gente não esperava é que um time jogasse tão mal e perdesse só de 1-0. Agora é Corinthians. Corinthians é outro jogo, está em crise, o Vanderlei e o Luxemburgo já estão querendo rifar o Vanderlei. Mas é um jogo sempre perigoso, principalmente porque eles precisam ganhar. Falou? Saudações tricolores, até o próximo vídeo.